Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de agosto de 1860. Esse trabalho é conduzido pelas nossas meninas Aramita e Carla. Já vou envolver a nossa irmã Mita para fazer a nossa prece de gratidão e logo depois as meninas irão dar continuidade ao estudo dessa noite, que nós estamos exatamente falando sobre as leituras do boletim. Nós estamos nos boletins no ano de 1860. Vamos orar? Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de podermos manusear, estudar e aprender com essa obra que é a Revista Espírita de 1860, que Kardec, com todo carinho, com todo sacrifício, com toda a sua responsabilidade, editou e publicou para todos aqueles que queriam tomar conhecimento do Espiritismo. E através dessa obra vemos o empenho que ele teve. Ajuda-nos a valorizarmos esse empenho, aprendermos com as lições que ele deixou para chegar até nós, que não são poucas, que nos traçam um caminho certo para melhorarmos, modificarmos e aprendermos sobre essa doutrina que nos inspira, nos guia. Ajuda-nos nessa compreensão, ajuda-nos a ficarmos contigo hoje e sempre, que assim seja. Continuando a leitura do boletim, sexta-feira, 20 de julho de 1860, uma sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 13 de julho. O presidente faz observar que desde algum tempo tem se negligenciado de ler, como fora combinado, os nomes dos espíritos que reclamam assistência. Doravante, isto será feito em seguida à evocação geral. Ele falando dele mesmo, né? Porque ele é o presidente, né? Ele mesmo brigando com ele. Olha, o presidente disse que ia fazer, ele não está fazendo. Então, e a caridade dele para os espíritos sofredores, né? Que ele se compromete de fazer as orações. A partir de agosto será feita em seguida a evocação geral. Comunicações diversas. Leitura de 2 ditados obtidos pelo Sr. C., novo médium, um sobre pretensões do homem, assinado por Massillon, o outro sobre o futuro, assinado por São Luís. Pergunta o Sr. C. se, sobretudo neste último ditado do São Luís, não existe algo que denote uma substituição de espírito sem se levar em conta a sua própria opinião. Qual é a pergunta, Rita, que ele faz aí, ó? Nenhuma. Se o último ditado, se é realmente São Luís. Ele não sei. Sem se levar em conta a sua própria opinião. É o do Senhor C. Ele está dizendo. O senhor C achou estranho. Se não existe algo que denote uma substituição de espírito. O médico que pergunta a Kardec. Será que era o São Luís mesmo? É isso. Lembra que a gente está estudando o livro dos médios? Qual é a característica de um médium em processo de obsessão? Ele não admite que questione. E aqui você vê a própria posição do médium dizendo: você tem certeza que era, né? Uma vez que Kardec estava acostumado com a presença de São Luís, né? Interessante. Então, primeiro, quem foi Jean-Baptiste Massillon, nasceu em 24 de junho de 1663 e desencarnou em 28 de setembro de 1742, aos 79 anos. Foi francês, religioso, católico, escritor, pregador e bispo de Clermont desde 1717 até sua morte. E São Luís
Luís IX de França, né? Nasceu em 25 de abril de 1214 e desencarnou em 25 de agosto de 1270, aos 56 anos. Foi o rei da França de 1226 até sua morte e um santo da Igreja Católica. Era um homem de alto porte, de grande beleza, muito imponente. Ele atraía, incutia profundo respeito e suscitava grande amor. Assinou o Tratado de Paris com a Inglaterra, colocando fim aos 100 anos de rivalidade franco-inglesa. Foi um reformador e lançou as bases da justiça real francesa. Era admirado por seus súditos e por toda a Europa como um rei extremamente justo. Chegava a ficar várias vezes por semana sob um carvalho no castelo de Vincennes, ouvindo os apelos e pedidos de seus súditos de todas as classes. Por isso que ele é o cara. Pensa o rei descer e lá conversar com os súditos, ficar ouvindo, né? Ainda tem Então, mais, São Luís, desculpa. O São Luís construiu inúmeros hospitais, leprosários, orfanatos e escolas. Era notadamente conhecido pela sua caridade e cuidado com os pobres e doentes. Casou-se com a rainha Margarida de Provença em 1234 e com ela teve 11 filhos. Através de sua vasta prole, os descendentes de São Luís chegaram a quase todos os tronos da Europa e América. Todos os atuais monarcas europeus são descendentes seus. Em todas as épocas posteriores da história da França, seu governo foi lembrado com nostalgia pelos franceses como o bom tempo de meu senhor São Luís ou como o século de ouro de São Luís. Após essa biografia de São Luís, para nos relembrarmos porque ele é espírito que coordena os trabalhos, né? É um espírito elevado, nobre. Então, o médium questionou se a mensagem era mesmo dele. E continua o texto dizendo que após uma leitura atenta no ticadinho do croissant, a sociedade reconhece na comunicação o cunho de uma incontestável superioridade, nada havendo que desminta o caráter de São Luís, concluindo que não pode emanar senão de um espírito elevado. Então, houve o questionamento, eles estudaram e chegaram à conclusão que sim, era dele. Segundo, outro ditado sobre a experiência obtido pela senhora Costel e assinado por Georges. Georges, lá na página 388, que é mais para frente, mas vou dar um spoiler porque para a gente saber quem é Georges, é mais para frente que diz assim, que Georges, quando vivo, ele era pintor e professor de desenho da pessoa que lhe serve de médium. Sua vida não oferece nenhuma particularidade relevante, a não ser que sempre foi bom e benevolente. Suas comunicações como espírito trazem um selo de tal superioridade que se desejou saber a posição por ele ocupada no mundo dos espíritos. E São Luís vai responder, mas isso só em setembro de 1860. Vamos voltar para agosto, só para sabermos de quem se trata. E aqui na Revista Espírita, meses para trás, ele dá umas comunicações bem superiores. Por isso que ele vai ser questionado. Quem é Jorge? Fala tão bem, né? O presidente anuncia que vários sócios novos fazem notáveis progressos como médios de diversos gêneros. Convida-os a comunicar à sociedade os fatos que obtiverem. A sociedade é necessariamente limitada em seus trabalhos pelo tempo. Deve ser o centro a que chegarão os resultados obtidos das reuniões particulares. Seria até o egoísmo guardar para si trabalhos que podem ser úteis a todos.
Ou seja, eles tinham as sessões particulares dos médios, como era muito vasto, cada um no seu ambiente, né? era muito mais ostensiva as manifestações, então devia cada médium em sua casa, recebe espíritos, e aí Kardec pede que eles compartilhem, né? Aliás, é um meio de controle pelos esclarecimentos que podem suscitar, a menos que o médium esteja convencido da infalibilidade de suas comunicações ou tenha recebido, como de Limoges, a imposição de os manter secretos, o que certamente seria um mau augúrio e um duplo motivo de suspeita. Esse Limoges lá atrás já tinha dito, aquele que ia dar incontestáveis provas de como ele saber quando ia ser um espírito superior. A primeira qualidade de um médium é a abnegação de todo amor próprio, como de toda a falsa modéstia, pela simples razão de que, não sendo mais que um instrumento, não pode atribuir-se o mérito do que recebe de bem, nem se melindrar com a crítica do que pode ser mal. Então aí, uma chamada do Kardec para uma das características do bom médium, né? A sociedade é uma família cujos membros, animados de recíproca benevolência, devem ser movidos pelo único desejo de instruir-se, banindo todo o sentimento de personalismo e de rivalidade, se compreendem a doutrina como verdadeiros espíritas. Fica a dica para os nossos centros de hoje. A propósito, o Senhor C. deu muito bom exemplo e mostrou não ser desses médios que julgam nada mais ter a aprender só porque recebem algumas comunicações assinadas por grandes nomes. Ao contrário, quanto mais imponentes os nomes, mais devemos temer ser joguete de espíritos enganadores. Nada de segredo, né? Não, é verdade, Carla, porque a gente percebe que a gente tem estudado muito isso ultimamente no livro dos médios. E sempre o professor Allan Kardec, ele está batendo nessa tecla. Qual é a maior queda do médium? Orgulho e vaidade. E outra coisa é a criatura achar que, primeiro, hoje, vamos falar do nosso hoje. Então, o médium achar que ele já sabe tudo. O trabalhador espírita que já sabe, não, eu já li isso aí. Você já leu? Não, isso aí eu já li. Então você chegar naquele nível que você tem certeza que você não precisa mais estudar, porque você já sabe tudo. Agora você tem só que trabalhar. Perdendo a noção de que estudo é trabalho. Estudo sério é o trabalho íntimo. Então muitas criaturas entram nesse processo de não estudar. E isso é muito característica de espíritos realmente inferiores. No processo, realmente a pessoa está no processo de fascinação, porque quando você deixa de estudar, você vai se tornar assim, marionete na mão de espíritos perversos. Então essa história de não precisa estudar, o que a gente precisa é só fazer a caridade, que a gente vê entre os espíritos levantando essa bandeira, entendeu? Isso é um perigo muito grande. Não é assim. E a outra coisa, o médium se achar muito importante, começar a achar que as melhores comunicações são a dele, né? Esses movimentos, se melindrar com as críticas, né? Tem médium que não admite receber qualquer tipo de crítica, né? Então você vai avaliar a comunicação, pronto, acabou com a criatura. A criatura já não vem mais, começa a dizer que tu está com inveja do trabalho dela, e já se perdeu aí nesse processo, né? Então a gente vê aqui o professor Allan Kardec, em agosto de 1860, levantando temas que hoje na atualidade, a gente continua encontrando no movimento espírita, né? E ele faz aí o contraponto do médium da cidade de Limoges, que o espírito disse que ia dar para ele um meio infalível de reconhecer a superioridade do espírito, mas que pedia segredo, tanto desse método infalível quanto das comunicações. E aí ele faz o contraponto com o senhor C, que é médium, que recebeu uma comunicação assinada por São Luís, e o médium mesmo questiona, não será que foi uma substituição de espírito?
Sem levar em conta a minha opinião, né? Que pode ser que ele estava achando que era o São Luís. Está assinando aqui São Luís, mas você tem certeza que é, né? E foi falar logo quem? Com Kardec. Até porque, olha, quem se arvorava a trabalhar com Kardec já sabia o ritmo Kardec de ser. Tinha que ter a sandália da humildade. Tinha que ter a sandália de humildade, porque a gente já percebeu que Kardec, ele não estava ali para estar atendendo capricho pessoal de A, B ou C. Kardec estava ali para aprender e entender e estudar seriamente a doutrina espírita. Então, as pessoas que buscavam Kardec eram também pessoas sérias, que estavam dispostas a estudar e a aprender. Então, o que a gente vai se apercebendo com essa nossa fala? Que os grupos, eles vão como que eu digo assim, vão se encontrando, vão se formando por afinidades. Então, nós temos instituições que se reúnem só em busca do fenômeno. Tem reuniões, grupos que se reúnem só por pura vaidade. Isso é um grupo de vaidade, então é um anuindo com o outro. Então, ou seja, esses espíritos desencarnados, eles sabem exatamente qual grupo que eles têm que procurar. Então, esses desencarnados, eles não buscavam um grupo como o grupo de Kardec. Nós estudamos recentemente como foi o Charlet, né? O espírito Charlet. Então você vê que a abordagem dele era boa, mas ele não pôde sustentar por muito tempo. Por quê? Porque tinha um Kardec na frente dele. Então espírito zombeteiro, brincalhão, espírito manipulador, não procuraram. Nem encarnado e nem desencarnado buscavam um grupo de Kardec, entendeu? Porque sabe qual é a intenção do grupo. Então é por isso que nós temos que estar muito atentos qual é o nosso propósito, quais são as nossas intenções, porque isso vai atrair o grupo de espíritos encarnados e desencarnados. O senhor Aquile R. lê uma carta relatando um fato curioso de manifestação espontânea ocorrido na prisão de Limoges. A realidade do fato foi constatada pelo autor da carta, publicada adiante no artigo Variedades. E assim nós encerramos por hoje o boletim da Revista Espírita. E no próximo estudo continuaremos, que teremos um ponto bem comprido e interessante. Vale a pena ir no ticadinho. Agradecemos nosso Senhor Jesus e os amigos espirituais pela oportunidade de trabalho, pela inspiração recebida, e que até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.